glória a Jesus. Glória a Deus. Ele é o nosso Deus e não há outro igual. Você pode dizer comigo, ele é o nosso Deus e não há outro igual. Aleluia. Glória a Jesus, glória ao nosso Deus, incomparável Deus. Eu queria que você abrisse, por favor, em 2 Reis. Opa. Capítulo 19. Estou procurando o versículo aqui, tá, irmãos? Só um minutinho, vou achar. Eu queria que você voltasse no 18, no 33, porque a gente cantou isso agora. O povo está sendo afrontado pelo Senaqueribe. Eu estou falando certo? Estou. E lá no verso 33 está falando assim: acaso os deuses das nações, estou no capítulo 18 de 2 Reis, acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena, Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, não lhe respondereis. Então, eu estava dando uma lidinha aqui antes do culto, em 2 Crônicas e agora e também em Isaías, quando tem essa parte bem conhecida, bem famosa, quando o rei Ezequias, ele recebe essa afronta desse rei inimigo. Mas se você começa a ler alguns capítulos, alguns versos antes, você vai ver um Ezequias fiel, você vai ver o Ezequias homem de Deus, você vai ver o Ezequias que derrubou os ídolos, tirou os altares, restabeleceu o culto. Sabe o homem fazendo tudo certinho? Esse foi o Senaqueribe, o Ezequias, e ele era um homem que fez aquilo que era reto diante de Deus. O que ele fazia agradava ao Senhor, aquilo que ele fazia alegrava o coração de Deus, porque ele restabeleceu o culto e ele trouxe de volta a adoração, restabeleceu as coisas na casa de Deus. Muito bem, então a gente pensa que quando a gente faz tudo certinho, nada vai dar errado e de repente aparece esse rei. E se você começa a ler os versos, a afronta que ele recebe, ele quer invadir, ele quer destruir o povo de Deus. E a afronta que ele recebe, ela vai ficando cada vez mais agravada, a ponto deles começarem a fazer ameaças e gritar para que o povo ouvisse a ameaça contra a própria vida na própria língua. Então, ele é um rei que não falava a língua do povo de Deus e, de repente, ele começa a mandar traduzir. Olha, que você ouça, não dê corda para o Ezequias, porque você vai perecer. E no meio dessas ameaças, ele me fala essa pérola aqui que nós lemos a partir do verso 33. Eu venci todos os outros reinos com seus respectivos deuses. Por que você acha que eu não vou vencer você também? Quem é o Senhor para que eu não vença? Para que eu não o vença. E aí ele falou exatamente o que ele precisava falar para ser destruído sozinho. Porque aí ele deixou bem claro que a luta não era contra só o povo de Deus, era com o próprio Deus. E aí o final dele era certo. Ele ia perder essa batalha. E aqui no verso 36 fala, calou-se o povo e não respondeu palavra, porque o rei Ezequias falou, olha, quando vocês ouvirem essas afrontas, não dê ouvidos, você fique quieto. E o povo se calou. Mas eu posso imaginar o coração do povo, que é igual o seu coração e o meu coração quando a gente recebe uma afronta, uma má notícia, uma situação que não melhora. E eu creio que nessa hora, o Ezequias já vinha recebendo muitas afrontas do Senaqueribe, mas eu acho que agora foi o basta. Agora foi o chega.
Daqui você não passa, porque eu vou fazer o seguinte. Eu queria que você fosse comigo no capítulo 19, verso 14. Eu amo esse texto, irmãos. Eu amo esse texto com todo o meu coração. E que o Espírito Santo de Deus plante em nós essa necessidade de apresentar as nossas circunstâncias, todas elas diante do Senhor. E não só quando você está cansado, eu estou cansado, não aguento mais, mas que toda situação que vier contra você, você possa apresentar imediatamente aquele que tem a chave que vai abrir a porta que você tanto precisa. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, incomparável Deus. Verso 14, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Eu quero te dizer que você está na casa certa, na hora certa, no lugar certo, com o Deus certo. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos problemas, acima das dificuldades, acima das circunstâncias, acima de qualquer afronta, acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Não só o Senhor está acima, o Senhor comanda, como foi o Senhor quem criou. Verso 16, inclina, Senhor. Inclina, Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor Deus. Esse texto é tão maravilhoso, porque aí ele pega a carta de afronta, abre diante do Senhor, ele fala: Senhor, olha só o que o homem escreveu, olha só o que estão dizendo. Olha só o que o jornal está falando. Eu quero subir aqui, eu estou inquieta hoje. Olha o que o jornal está falando. Olha o que as notícias estão dizendo. Olha o que o meu exame está falando. Olha só como está a minha carteira. Olha, Senhor, a minha família. Olha aqui o que está escrito, Senhor. E ele faz o que nós devemos fazer. E eu quero te convocar a fazer isso já, já. Inclina os ouvidos e ouve. Abre os olhos e vê o que eles andam falando. E é verdade, e ele ele é realista, irmão, a nossa fé. Pastor Fábio pregou sobre o crente incrédulo, e eu repassei essa pregação para um monte de gente, porque eu recomendo que você assista de novo, veja de novo aquela palavra, porque fala sobre fé, e ele teve uma graça de Deus, não é porque ele está aqui não, ele está andando por aí. Não é porque ele teve uma graça de Deus para falar que a fé, ela passa pela razão, mas ela não se limita a ela. Ezequias sabia, olha, verdade o que o Senaqueribe falou, realmente. Os outros povos foram todos destruídos, verdade, Senhor. O Trump foi lá eleito. Está todo mundo preocupado. Oh, o Temer é o nosso presidente. Está todo mundo preocupado com tudo. E se você olhar o cenário, os números, o saldo, o exame, o que for, você vai ver realmente está lá, Senhor, a notícia. Mas eles foram derrotados, porque aqueles deuses que eles serviam, nem deuses eram. Era pedaço de pedra, era pedaço de pau, de madeira. O Senhor é o nosso Deus. Então nos livra de toda essa sentença, para que os outros povos saibam que só o Senhor é o nosso Deus. Eu não sei você, eu estou cansada de certas coisas. Estou cansada de certas notícias. E nós vamos fazer igual a Ezequias agora, num ato de fé. E orar: Senhor, está aqui a minha carta de afronta. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Nós temos as nossas como igreja. E nós vamos nos colocar de pé agora. Eu quero te convocar, mas é convocar, irmão. E nós vamos clamar igual o pentecostal, amém?
Olha, essa história de que não gosta de barulho, que a Glaucia é barulhenta, então agora, já que eu já tenho a fama, então agora eu vou ser barulhenta de verdade. E nós vamos orar e clamar ao Senhor. Senhor, está aqui, ó, o meu cenário, a minha dúvida, a minha dívida, a minha queixa, e eu quero clamar para que os outros saibam que o Senhor é Deus no meio do povo de Israel e que o Senhor seja glorificado na minha vida. Muda, Senhor, em nome de Jesus. Eu posso aqui ficar clamando, gritando, mas tem que ser a sua oração. Você é o Ezequias de Deus nessa noite. Apresenta para o Senhor a sua queixa. Apresenta para o Senhor a sua afronta. Não se contente com esse cenário. Não se contente com essa notícia. Ela é que tem que mudar. Ó Santo de Israel, porque o Senhor é o nosso Deus e outro igual não há. Nós nos apresentamos diante do Senhor essa noite. Olha o que estão falando de nós, Senhor. Olha o que estão falando, Senhor Jesus, de nós como igreja. Olha os rótulos que estão querendo colocar contra nós. Senhor, para que saibam que o Senhor é Deus nessa casa. Muda o cenário, não é para nossa glória. Tira de nós a tentativa de soberba. Para que saibam que o Senhor é Deus nessa casa, muda o cenário. Oh, calma, irmão, calma, irmão. Não economiza, não. Senhor, olha a nossa situação individual, Senhor. Olha a nossa saúde, Senhor. Olha os exames, os resultados, Deus. Muda o cenário, porque o Senhor é Deus que cura nessa casa. O Senhor opera milagre nesse lugar. Olha, Senhor, a situação das nossas famílias. Olha os nossos filhos, Senhor. Olha os nossos esposos. Olha as nossas esposas, Senhor. Olha a incredulidade no coração. Porque o Senhor é Deus nessa casa. Muda esse cenário e muda essa família. Olha, Senhor, olha as finanças dessa casa, Senhor. Olha, Jesus, olha só o que estão dizendo. Olha só o que se fala das finanças, Rabachai. Porque o Senhor é Deus que opera. Nós já descansamos na provisão que virá. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Outro igual não há. Olha, Senhor, olha a nossa situação na escola, o nosso testemunho. Senhor, olha, Pai, a nossa dificuldade diária, Senhor. Muda a nossa sorte diante dos nossos olhos. Livra-nos daquilo que nos escraviza. Oh, irmão, é hora de clamar. É hora de clamar, irmão. Oh, santo, aleluia, santo, santo, santo. O Senhor é o Deus que livra. O Senhor é o Deus que converte maldição em bênção. O Senhor muda a nossa história. O Senhor muda o cenário. Senhor, olha para as nossas extensões, Senhor. Olha, Pai, traz almas. Nós queremos almas, Jesus. Nós queremos almas, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, uma mega colheita, como disse o seu servo outro dia. Nós queremos, mas coloque em nós a semente, Senhor, e que nós saiamos a semear. Tira de nós o conformismo, a preguiça, o conforto. Olha os jovens dessa igreja, Jesus. Nós clamamos uma geração de doidos, loucos pelo Senhor, sobrenaturais, barulhentos. Ah, que sejam pior que eu e o Aderlan e todo mundo faz barulho nessa igreja, Jesus. Ah, Jesus, coloca jovens que chacoalham, que tenham o fogo do Senhor, que eles sejam melhores que nós, que eles vão muito
nós te apresentamos, Senhor. Vem com os teus anjos neste lugar, Senhor. Recolhe as orações que se fazem nesse lugar. Pai, os empresários, aqueles que são autônomos, Senhor. Aqueles que estão sofrendo com essa crise, Senhor. Eu clamo por eles, Jesus. Jesus, muda a sorte deles, Senhor. E que esse cenário não os abata, pelo contrário. Que o Senhor dê para eles um resultado ainda esse ano. Que seria impossível se não fosse a tua ação de Deus. Eu clamo pelas crianças, eu clamo pelos adolescentes, eu clamo pelo louvor coral, eu clamo pelos teus filhos, os líderes dessa casa, eu clamo pelo pastor de CRAM, pastora Silvia, Jesus, Senhor, trata do coração deles, cuida deles, Jesus, dá saúde, dá ânimo, dá vigor. Santo, aleluias. Oh, Senhor, Senhor tem trazido um tempo de respostas rápidas. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor ouve a oração que se faz nessa casa. Nós estamos como Ezequias, na casa do Senhor, apresentando a nossa petição. Inclina os teus ouvidos e ouve. Eu clamo em nome de Jesus. Oh, aleluias. Aleluia, santo, aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Aleluias. Oh, glória a Deus. Nós fizemos eu já vou abrir, se você teve visão, revelação. Nós temos olhos nessa casa, graças a Deus, pessoas que enxergam as coisas que Deus mostra. Eu quero abrir para você já, se Deus mostrou alguma coisa. Mas eu quero te contar 2 testemunhos. Nós fizemos o encerramento, aliás, esse já é, pode sentar, fica à vontade, viu? Você está na casa do papai. Nós fizemos o encerramento dos conceitos. E eu estou tão grata a Deus. É tão bom começar uma coisa e terminar, né, pastora Silvia? Graças a Deus. Olha, a gente tinha um ciclo estou falando de mim, tá? Começar as coisas e não terminar. Eu aprendi com o pastor José celebrar quando termina, né, pastor? E graças a Deus, nós conseguimos terminar o da Silvia, a turma da Silvia e a minha turma para a glória do Senhor. E foi extraordinário que Deus fez, né, Renata? Nós tivemos, então, na minha casa, no domingo, almoçamos juntos, cheguei atrasada no coral, tomei bronca com razão. Mas nós tivemos um período de oração muito intenso lá. E nós oramos coisas que o Senhor, Espírito Santo de Deus, nos moveu a orar. E nós, na segunda-feira, já tínhamos respostas de coisas que a gente tinha orado no domingo à tarde. Na segunda noite, nós tivemos aula aqui, a última aula, Anthony também estava, Fernanda também, não na segunda, no domingo. Na segunda, nós tivemos aqui, nós encerramos a aula, oramos algumas coisas. Na terça-feira, nós já tivemos resposta. Nós precisamos, irmãos, entender que a oração é o segredo do sucesso. E ela não é o seu último recurso. Ela tem que ser o seu principal, o seu primeiro recurso. É sair, eu vou orar e vou orar agora. Eu vou falar com Deus, eu vou falar agora. Porque o povo de Israel, ele não foi falar contra o Senaqueribe, mas eles foram apresentar a causa diante do Senhor. Eu quero te convidar a deixar de ser um reclamador e um murmurador. Não se ofenda, porque eu estou falando de mim, tá? Se você não é, glória a Deus. Nós temos que parar de reclamar e começar a apresentar a nossa causa diante daquele que realmente muda a história. Jesus Cristo de Nazaré mudou a sua história quando te tirou do inferno e continua mudando a sua história porque ele quer te impactar. E quando ele faz isso, ele glorifica o nome dele. Sabe por quê? Quando as pessoas começam a enxergar o que Deus faz na sua vida, você fala, cara, as pessoas falam, cara, não é possível. Existe mesmo Deus. E nós vamos ser grandes testemunhas do Senhor, mesmo quando a gente ficar de boca fechada, diante do inimigo, diante da situação, mas nunca diante do Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e que a gente possa ver os resultados do nosso clamor essa noite e que você dê testemunhos do que o Senhor fez, porque eu creio que a nossa oração não passa despercebida. Nosso Deus nos ama profundamente para ignorar o que a gente fala. Ele te ama demais. E nós vamos ver o resultado de cada coisa que nós oramos aqui, em nome de Jesus. Amém?
Aleluia, glória a Deus pela palavra do Senhor. E esta ênfase que a Glaucia trouxe aqui me deu coragem de vir aqui falar. Eu não vou abrir a Bíblia, eu não vou falar com o recado de Deus, eu vou falar sobre o que eu enxergo das coisas acontecendo esses dias. Vocês não são obrigados a enxergar como eu enxergo, é a maneira como eu enxergo, mas eu faço questão de testemunhar, porque coisas estão ocorrendo, mas nós somos povo de Deus e nós temos que nos posicionar corretamente. Amém? Se você não esposa as mesmas ideias que eu, tudo bem, a gente se respeita, mas eu quero que vocês possam enxergar um pouco do que ocorre no Brasil e no mundo. Primeira coisa que eu quero dizer é que eu vejo uma vaca horrorosa, muito feia, e ela tem gravada em fogo, como se marca a vaca, para dizer que é daquele sítio, que é daquela fazenda, está escrito BR. É a vaca BR. E ela não aguenta mais ser ordenhada. Ela está nas últimas. Não sei se vocês já viram fotografias da Caatinga, aquele gado morto, pele, couro, né? Couro e ossos. Uma coisa horrorosa, horrível de se ver. Esta vaca ainda está em pé, mas está ficando assim. De terça para quarta, eu não consegui dormir. Fiquei acordado até às 5 da manhã, acompanhando o velório da Globo. Eu quero dizer para vocês com todas as letras, eu não vejo nenhuma coisa boa nesse Trump. Nada. Mas sabe, ele nos está livrando de uma Hillary. Um homem entrou no governo praticamente da maior potência do mundo e chama-se Barack Hussein Obama. E essa Hillary tem como uma das chefes do seu secretariado uma mulher que foi se formar lá no Oriente Médio e exerce uma influência terrível sobre ela. Além dela também ter gurus do satanismo, da mesma forma como nós no Brasil escapamos de uma e caímos na outra, da frigideira para o fogo. O mundo está embasbacado e não sabe o que pensar. Ah, vai ficar ruim, vai ficar pior. Eu quero dizer, ele não é a solução. Mas Deus levantou muitas vezes. Senaqueribe, o próprio anjo do Senhor foi lá e desbaratou o exército dele, e quando ele voltou para casa, mataram ele lá. Mas você vê vários relatos em Reis e Crônicas, onde Deus levantava algum outro rei de algum outro lugar para calar a boca daquele. Eu não creio que seja a solução do mundo, mas era necessário parar esse movimento que está tomando conta do mundo. ONU, Mercado Comum Europeu, e é estranho porque na Inglaterra sai um movimento de sair dessas organizações. E, de repente, nos Estados Unidos começa uma reação contra isso também. Eu quero lembrar vocês que quando o catolicismo dominou esse planeta, foram os anglo-saxões que começaram a se levantar. E com o evangelho que nós hoje professamos. Nós devemos muito a eles, não aos reis, aos governantes, aquela coisa toda, a história política, mas aqueles que levantaram o evangelho, porque era uma outra maneira de enxergar as coisas e a soberania de Deus. Deus põe agora nas nossas mãos o poder da oração, para que as coisas aconteçam. Mas essa vaca, ela está à morte. Eu ouvi falar que a Assembleia do Rio de Janeiro propôs ao governo que ele diminui o salário do governador, do prefeito, dos secretários, do pessoal executivo. E eu vi isso na televisão, no noticiário. E quem estava falando falou, bom, poderia também a Assembleia diminuir o salário deles. Porque se eles forem recorrer ao governo federal, ao Estado do Rio, mas os outros também estão muito mal e não vão aguentar dezembro. Eles não vão aguentar dezembro, viu, Glaucia? Não tem dinheiro para pagar, 13º, etc., essa farra toda, não tem dinheiro para pagar.
E se forem recorrer ao governo federal, o governo federal não tem dinheiro também. Vai ter que dizer, não dou, não porque não quero, não dou porque não tenho. E é claro que o povo sofre. Mas eu creio que, se há alguma cura possível para este país, passa pela morte dessa vaca. Essa coisa de todo mundo receber benefício daqui e dali, eu estou cansado. Hoje, não é a Lava Jato, hoje a Polícia Federal, em todos os estados, está pegando, milhões aqui, milhões ali, milhões acolá, 30 aqui, 40 ali, 50 em outro lugar. Não é assim que está o noticiário? Hoje eu vi 4 ou 5 movimentos em vários estados de roubalheiras. Um cara estava movimentando 200 milhões de 200, eu já até perdi o número. Às vezes eu não sei se é milhões ou se é bilhões, mas em dinheiro vivo. E que o cara circulando por aí para poder dar para a turma que está ordenhando a vaca. Esta vaca não aguenta mais. Mas o único jeito que tem é esse pessoal que tira esse dinheiro não tem mais de onde tirar o dinheiro. Só que quando eles não tiverem mais de onde tirar o dinheiro, você imagina como estará o povo. E esse é o clamor que temos que fazer, que o Senhor tenha misericórdia do povo. Porque esse pessoal que tirava dinheiro, chegou já uma hora, a Petrobras, por exemplo, já desistiram de ordenhar, porque não tem mais o que ordenhar ali. A coisa está ficando muito mais... Eu nunca vi uma crise desse tamanho. Eu não estou aqui para trazer desânimo, mas para alertar. Não espere de homem ou mulher alguma neste país e vá lá e resolva. Eu direi mais, não tem como resolver, tem que mudar completamente a maneira de enxergar a vida. Eu não sei se eles são capazes disso. Mas nós, os filhos de Deus, nós podemos confiar que o Senhor guarda o seu povo. Que o Senhor sustenta o seu povo. Quando o povo precisou ir em cativeiro para a Babilônia, Jeremias falou, vão e vão sossegados. E quando vocês estiverem lá, plantem, trabalhem, negociem, porque Deus vai abençoar vocês. E vocês vão se reproduzir e vocês vão ter muitos filhos. É lá no cativeiro, mas vocês vão continuar prosperando. De modo que quando o Senhor quiser trazer vocês de volta, vocês vão estar prontos para voltar. É assim que eu creio. É meio triste ver o mundo assim, mas ou o Senhor volta logo, e nós não precisamos mais preocupar com nada. Mas se de repente ele não volta ainda nos próximos 10 anos, o Senhor tem resposta para isso, para o seu povo. Amém? Mas vão ser tempos bem estreitos, bem difíceis, porque a vaca não aguenta mais. Não tem mais a mínima possibilidade de alguém falar, vamos aumentar os impostos para arrecadar mais um pouco. Não tem de onde tirar. Eu creio que acabou esse negócio de aumentar a arrecadação, não tem mais. Ou o povo vai trabalhar e ganhar honestamente o seu sustento, e o governo precisa dar licença para o povo trabalhar, porque hoje quem quer trabalhar não pode. Estava falando com o contador, e o contador falou, os caras que trabalham aí com padarias, com não sei o quê, ele falou, eu não aguento mais. Se eu contrato alguém por R$1.000, eu tenho que pagar 1.000 mais quase R$500 para o governo de impostos. Fora o que o empregado paga. Ele, o patrão, tem que pagar 1.000 para o empregado mais 500 só para o empregado. Não são os impostos que ele paga por ICMS, por IPI, por outras coisas. Não. Isso continua rolando. Só para mão de obra, você que ganha 1.000, você custa 1.500 para o teu patrão. É difícil. A vaca não aguenta mais ser ordenhada. A vaca ela nem está berrando mais. Ela está num mugido muito fino porque ela está prestes a morrer. Mas o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Eu não quero entristecer ninguém, mas é preciso enxergar. Trump não é a solução, mas Hillary já era o fundo do poço. Eles têm uma política universalista, globalista, que eles chamam de dominação do mundo. Mas nós sabemos que vai haver um anticristo, mas nós sabemos que vai haver também gente que se opõe, e vai ter gente que é contra Israel. Olhe quem é contra Israel e saiba, você não pode pensar como eles pensam, porque o Senhor tem planos com Israel. E quando eles forem destruir Israel, é o momento do Senhor voltar. Se eles quiserem destruir amanhã, eu vou ficar feliz, porque é a hora que o Senhor Jesus volta. Mas enquanto isso, nós temos que viver e honestamente trabalhar e ganhar, e manter
as nossas famílias, mas é sempre debaixo da oração, que o Senhor é que responde ao adversário em nome de Jesus. Boa noite, Pastor. Só queria entregar algumas visões que o Senhor me dava enquanto a Glaucia orava. Deus mostrava como se fossem envelopes selados. Eu não lembro o nome agora, mas antigamente os reis usavam um selo real, que eles queimavam em cima do fecho dos envelopes e selavam, e tinha uma marca específica do rei. E eu vi o Senhor selando vários envelopes, e o Senhor me dizia que esses envelopes eram os nossos pedidos individuais, que ele selava cada pedido num envelope, e eu via como se fossem vários anjos passando ao nosso redor, trazendo cestos mesmo, Gláucia, e recolhendo os nossos pedidos, selando esses pedidos e levando. E o Senhor me mostrava também oração como uma arma, e eu via como se fossem vários cestos com flechas que não estavam sendo usadas. E o engraçado é que eu via essas flechas ainda não completamente formadas. Era como se alguém tivesse acabado de arrancar os gravetos das árvores e tirado as folhas dos gravetos. Mas esses gravetos fininhos estavam começando a ser moldados como flechas. O Senhor entregava arcos e flechas para nós, mas Deus também me dizia que eram arcos e flechas parados, e que essas flechas, para serem disparadas, eram oração. Eu sei que a Bíblia fala em dardos do maligno, mas nessa visão o Senhor me dizia que oração como nossa arma, mas que essa arma estava paralisada, e o Senhor me mostrava esses cestos repletos de flechas e arcos, mas o Senhor nos entregava arcos, e eu acho que é isso que Deus quer dizer, que nós temos todo esse estoque preparado conosco, de armas eficazes para destruir os projetos do maligno, mas essas flechas precisam ser disparadas com os arcos que Deus já nos deu, ou seja, a nossa oração precisa ser pronunciada, nós precisamos nos postar e nos levantar contra essas coisas para que esses dados sejam destruídos. É uma coisa que eu sempre converso com a pastora Glaucia, nos cursos a gente fala que nós precisamos ser intercessores, não só pelas nossas próprias vidas, mas pelas outras pessoas. É muito lindo isso de quando tem um testemunho de uau, teve uma oração e teve uma resposta rápida. Eu acho que a gente não sabe o poder da nossa oração. E não é porque, o Antônio ou vocês, nós não somos nada, mas o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Não existem impossíveis para Deus. E a distância entre aquilo que nós desejamos, ou a vitória que nós desejamos, e isso se concretizar em realidade, é uma oração, não é difícil. Eu gosto de, quem é cristão de muito tempo, ouve uma história que a oração é uma linha telefônica 24 horas por dia livre. Jesus nos atende o tempo inteiro, não tem congestionamento, a resposta é rápida. Então, nós precisamos orar. Oração move montanhas, oração move o coração de Deus e faz com que as coisas sejam transformadas. E quanto mais pessoas se levantarem como intercessoras, umas pelas outras, mais rápido esses resultados vão chegar. Às vezes é isso que falta, um pouquinho de oração a mais. Eu não estou falando de vocês, não. Eu estou falando de mim, principalmente. Cada dia eu percebo que eu preciso orar mais e eu preciso separar mais tempo de oração. Mas isso é para todo mundo. Porque conforme nós dobramos mais os nossos joelhos, nós nos levantamos mais em Deus e Deus age mais ao nosso favor. E por isso que oração é tão importante. Oração é a respiração da alma, não tem como viver sem oração. Tem um salmo, eu acho, que fala, Senhor, de manhã o Senhor ouvirá minha voz e eu te vigiarei. Tem outro que fala, eu tenho prazer nos seus mandamentos e de manhã o Senhor será a minha meditação. A minha oração suba a ti como se fosse incenso. Ou seja, os próprios salmistas falavam, eu quero que a minha oração suba para o Senhor como uma oferta agradável. De manhã, Deus, eu vou te incomodar, eu vou falar com o Senhor, eu vou te vigiar de manhã. Ou seja, eu vou estar atento a Deus em qualquer momento em que Ele seja disponível, fazendo a minha oração, chamando a atenção de Deus para mim. E é por isso que a oração é tão importante, é a chave para resolver várias coisas. E eu clamo em nome de Jesus que eu me torne uma pessoa de mais oração, mas que todos nós nos tornemos pessoas de mais oração, firmes em oração para derrubar o inimigo, porque quando você ora, você se reveste de Deus, quando você ora, você antecipa movimentos do maligno que são destruídos porque você orou antes, e quando você ora, ainda que você não saiba, Deus trabalha nos bastidores, e você já chega precavido, você já chega preparado e renovado para enfrentar as armas do maligno, você já não anda também mais preocupado, que é uma coisa também que eu tenho experimentado, conversava muito com a pastora Glaucia
negócio falando sobre ansiedade, preocupação, e às vezes realmente eu fico muito ansioso e preocupado com as coisas. Mas a oração ajuda a liberar esses pesos, porque quando eu oro, eu derramo os meus fardos sobre Deus, e eu divido os meus pesos com Ele. Tem um versículo que fala: tomem o meu fardo porque ele é leve e o meu jugo porque ele é suave. Quando eu oro, eu troco com Deus. Eu digo: Deus, o meu fardo é muito pesado e o meu jugo não é suave, mas eu quero trocar o meu fardo, o meu peso, o meu sofrimento pelo teu fardo que é leve, pelo teu jugo que é suave. Quando eu oro, eu troco de lugar com Deus. Eu digo: olha, Deus, eu não tenho mais como resolver esses problemas, mas eu creio que o Senhor tem como resolver esses problemas, e por isso eu te digo: toma esses problemas nas suas mãos. Eu saio de cena e saio do lugar principal, e eu entrego os problemas nas mãos de quem tem efetivamente poder para resolver esses problemas. Então, oremos em nome de Jesus, oremos por nós mesmos. 5 minutos de oração por dia não custam nada. Foi uma experiência que eu fiz de, sei lá, no caminho, indo para a faculdade ou voltando, ou em qualquer lugar. Não importa, feche os seus olhos e ora. Às vezes é engraçado que nos lugares as pessoas olhavam para mim, tipo, quem é essa pessoa louca falando sozinha? Mas não, eu não estou falando sozinho, eu estou falando com o meu Deus. Eu estou de olhos fechados falando com o meu Deus. Oração em pensamento. Eu gostei de uma pregação de pastor de crente que falou sobre a oração telegrama, que é uma oração rápida. Às vezes você não vai conseguir declarar a sua oração, você vai orar em pensamento. Deus, me dá uma estratégia. O pastor Fábio também falou outro dia que ele ia chegar para alguém e conversar e não sabia exatamente o que dizer, e falava em espírito: Deus, me dá alguma coisa para falar para essa pessoa. É tão fácil, eu não entendo a dificuldade, eu falo com humildade, eu também não entendo a dificuldade para mim. Por que é tão difícil para nós orarmos? O que impede? O que obsta a nossa oração? E é algo tão simples que a gente despreza. Já estou concluindo, eu acho que era isso que o Senhor queria mostrar. Esses gravetos e todas essas armas paradas. Só que o que adianta você ter armas para vencer o seu inimigo se você não coloca essas armas em ação? O que adianta você estar munido de tudo aquilo que pode destruir aquele que te ofende, ou que pode destruir aquilo que vem contra você, se você não coloca em ação? Então não adianta nós termos esses arcos e essas flechas para serem disparadas, se elas não são efetivamente disparadas. Não adianta nós sabermos que nós temos um Deus que responde às nossas orações, nós sabemos que o nosso Deus é disponível, que Ele ouve a nossa oração, que realmente Ele nos ama e Ele não despreza a voz da nossa oração, mas se nós não orarmos não adianta nada. Eu sei que Deus faz as coisas por misericórdia e muitas vezes até, aliás, eu acho que tudo é misericórdia e nem retribuição, mas às vezes Deus espera que nós oremos, Ele espera ouvir a nossa voz. Por isso que o salmista diz: pela manhã tu ouvirás a minha voz e eu te vigiarei. É minha função também vigiar a Deus e procurá-lo e dizer: Deus, olha para mim, como Zaqueu fez, que subiu. Eu sei que as pessoas não gostam da música, não vou cantar, mas Zaqueu subiu... Mas Zaqueu subiu numa árvore alta. Jesus estava passando pela cidade, acho que era Jericó, e Zaqueu queria enxergar Jesus. Ele era um homem baixinho, acho que mais baixo que eu, provavelmente, e ele queria enxergar Jesus. E ele não conseguia enxergar Jesus. Ele fala, e ele pensa consigo: eu preciso conseguir ver esse homem, eu preciso de alguma coisa que esse homem tem. E ele sobe numa árvore. E aí Jesus para perto da árvore e diz: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu desce depressa, enfim, no final ele é salvo, Deus faz essa transformação. Mas Zaqueu chamou a atenção de Deus de alguma forma. Ou aquele cego Bartimeu que ficava parado ao longo da estrada e que os próprios discípulos, os apóstolos, falavam: cala a boca, cego, para de falar com Jesus, para de incomodar o mestre. Mas ele não parava de gritar. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Acho que esse é o meu papel. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha para mim, Senhor, ouve a minha oração, vê a minha situação em casa, vê a minha situação no meu trabalho, vê a minha situação na minha faculdade, vê a minha situação na minha família, vê a minha vida, eu sou teu servo, eu não aceito que isso fique desse jeito. Olha para mim, ouve, atende a voz do meu clamor. Tem um versículo que diz isso. Então, falta essa posição, falta esse posicionamento. E sabe, tempos de oração são preciosos. Separe também um tempo de oração na sua casa. É uma coisa que eu faço com a minha mãe todas as noites. Separar um tempo, a gente ora junto, move as coisas e transforma. Oração transforma, em nome de Jesus. E recebam isso. Deus tem armas e flechas para nós, mas a gente precisa colocar isso em ação. Glória a Deus, mas foi muito própria a tua palavra. Não, foi muito própria a palavra. Eu estava, enquanto ele começou a falar, me veio um versículo muito forte à mente, porque aqui no Brasil estava acontecendo isso. Achavam que estava tudo dominado.
mas de repente escorreu por entre os dedos. Eu esqueci de falar uma coisa, mas li hoje que a ex-presidente apresentou um cheque que foi entregue para o atual presidente. Um já está contra o outro. E eles vão se comer. Lá nos Estados Unidos também achavam que estava tudo dominado, por isso ficaram tão surpreendidos. E eu lembrei desse versículo do Salmo 2, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Nós temos que entender que o Senhor dá risada desses esforços, porque, na verdade, Ele é que detém todo o poder. E eu vou ler então do 2 até o 8 do Salmo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Esta é a posição de Deus hoje. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, diz o Senhor, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. E o 9 também, com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O Senhor é soberano sobre a história. Em nome de Jesus declaramos isso aqui. Amém. Isso que o Anthony estava trazendo, houve um sonho, acho que da Rose, e passou, foi a Kelly, e a Silvia tem a interpretação dele, ou tem, não, você vai fazer. Você vai fazer. Vem aqui, faça. Não, você ouviu dela. Você escreveu? Mas eu quero que ela faça. Venham as duas. Você é que é responsável por essa área na igreja, por isso que eu estou falando para você vir. E é isso que ele está falando aí. Que você deu para mim. Mas é você que vem aqui. Vamos lá. Obedeça. Obedeço, mas... É muito lindo porque o Senhor dá visões, dá revelações, dá sonhos, né? Então, quando a gente está passando por problemas, e a igreja está passando por sérios problemas, fora os individuais, mas o coletivo da igreja. E o Senhor, então, está falando com os irmãos e com as irmãs da igreja. E a Kelly ligou essa semana, né? E aí ela, depois do sonho dela, acordou, etc e tal, né? E aí ela me ligou e colocou o sonho. E eu respondi para ela, vamos estar orando, porque sonho é sonho. Sempre em primeiro lugar a gente diz assim, sonho é sonho. A gente coloca numa prateleira e vamos ver se vai acontecer, né? E então foi isso que aconteceu. E aí quando o Anthony começou a falar, o começo da palavra dele era bem o começo do sonho dela. Então eu falei para ela, aproveita e fala o seu sonho para a igreja precisa conhecer essas coisas. Para testificar tudo que você falou aqui, Antônio. De terça para quarta, Deus me deu um sonho de madrugada, que o sonho acontecia na parte da noite, Deus convocando os intercessores para a guerra. Nesse sonho, Deus nos colocava roupas do exército, colocava-nos os coturnos, nos dava as armas e nos preparava. E eu via o inferno. Bem assim, a nossa guerra era contra o inferno mesmo. E o inferno estava ali, e eles estavam se preparando, e os demônios também se preparando. No sonho, quando era de manhã, Jesus nos alistou e nos convocou para a guerra. A guerra ia começar, e ele até usou a pastora Silvia para vir nos dar o comando para a gente se alistar para a guerra. E o que Jesus falava é tempo de guerra, é tempo de vigiar, é tempo de orar. Acabou o tempo de brincar.
Agora é para valer, irmãos. Nós temos que fazer aquilo que Deus está falando, orar, vigiar e guerrear. E depois ele me deu 2 louvores. Um era que, agora eu não lembro, um é que Jesus é a vitória, eram 2 cânticos, eu escrevi no caderno, mas eu não lembro. Mas que a vitória era nossa e que Jesus era vencedor invicto. Jesus, vencedor invicto, ele venceu. Ele não foi derrotado, ele venceu e ele está com a gente. Amém? Só para arrematar aqui, então a pastora Gláucia não estava sabendo nada disso. E hoje, isso ela falou essa semana, e hoje a Gláucia levantou uma guerra aqui, né, contra os inimigos. Então o Senhor fala, e no momento aqui ela entrou em guerra, nós entramos em guerra, a igreja está em guerra, né, a favor do Senhor, orando para o Senhor, colocando as coisas para o Senhor, mas nós estamos em guerra com Satanás. Nós precisamos saber disso. A guerra é guerra, né? No sonho, quando eu falei do inferno, queridos, o inferno não está de brincadeira. Eu via os demônios se levantando e se preparando. A guerra era séria. Eu vi nós aqui, os intercessores, e tinham mais, Deus convocando as igrejas dele, e o inferno ali, e os demônios prontos. Então, nós temos que estar atentos, vigiar e orar mesmo, e posicionamento. Jesus está voltando agora. Quando ela colocou, ela disse que ela viu muito de nós, os intercessores da igreja, mas ela disse que viu muita gente, intercessores de outras igrejas, certamente, de outros lugares, guerreando também. Então, nós não estamos sozinhos, né? Nós sabemos que tem muita gente guerreando, muitas igrejas guerreando, mas nós temos também que cumprir o nosso papel. Agora, oração de guerra é oração de guerra, não é, Satanás, por favor, vai embora, né? Não, hoje não, é guerra. Guerra é guerra, né? Então, é exatamente isso. Glória a Deus, coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Pai, obrigado porque nós estamos do lado do vencedor. Obrigado porque no Senhor a nossa vitória é certa. Pai, nos ajude a ficar na torre de vigia, nos ajude a ficar com mãos levantadas. E a tua palavra diz lá em Timóteo, Senhor, que nós devemos o tempo inteiro estar com as mãos levantadas, orando, e nós queremos viver isso, Pai. Em nome de Jesus, desperta em nós um espírito de súplica, como diz lá em Zacarias, para a glória do teu santo nome, que esse espírito de súplica esteja nas nossas vidas hoje, e que nós possamos entrar no Santo dos Santos, guerrear a guerra do Senhor. Pai, pelo poder do teu nome, eu te peço que nós possamos viver a batalha de Josafá. Essa peleja não é nossa, mas essa peleja é tua, Senhor. Então que nós tomemos posição, que nós adoremos o teu nome, que nós guerreemos no teu nome, e que o Senhor estenda a tua mão para a glória do nome do Senhor Jesus. E como diz lá em Atos capítulo 4, Pai, olha para as ameaças dele e nos concede poder e autoridade para continuarmos fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Leva o teu povo embaixo da graça do Senhor e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém.